Pois muito boa tarde. Eu queria começar por saudar, como não poderia deixar de ser, o excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, Diácono Fernando, o excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da APEC, Dr. Jorge Cotovio, caríssimos diretores, todos os coordenadores pedagógicos, membros das equipas da pastoral e os docentes e todos aqueles que nos acompanham. Basicamente é boa tarde a todos e a cada um de nós que aqui estamos presentes. Foi com muita alegria que aceitei o desafio de partilhar convosco este tema, esta reflexão sobre a importância da oração para a identidade da escola católica, que intitulei de ter a alma tatuada de Deus. Inspirei-me numa expressão do Dom José Tolentino de Mendonça no funeral de uma grande escritora nossa falecida há pouco tempo, Leonor Xavier, e esta expressão é incrível, ter a alma tatuada de Deus. E para falar de oração e da importância da oração a este âmbito educativo, no âmbito das escolas católicas, pareceu-me este um subtítulo excepcional e que exprime bem aquilo que eu quero dizer, que preparei para partilhar convosco, ter a alma tatuada de Deus. Fiz uma síntese de vários autores que vou escusar-me de os citar, mas pronto, desde Zygmunt Bauman, Simone Weil, Carlo Maria Martini, o nosso Dom José Tolentino de Mendonça, o Cardeal Ravasi, Byung-Chul Han, tudo gente que fui lendo e que, pronto, só por uma questão mais de simplicidade e de manter um certo tom de informalidade ao nosso encontro, não vou citar, mas foi nestes que me inspirei. Para além do Evangelho, está bem, de Mateus, Marcos, Lucas e João, já agora 4 autores que também fui lendo ao longo da minha vida. Então, vou começar por tratar um bocadinho esta questão da identidade e a importância da oração para esta identidade. E deixem-me contar e começar por uma história, uma anedota. Não é que eu seja uma excelente contadora de anedotas, mas há pouco tempo, num livro de um autor jesuíta, chamado James Martin, li um livro sobre o sentido do humor, uma anedota que me parece é mesmo a propósito. Era um franciscano, não sei se está aqui algum, mas pronto, avanço. Um franciscano, um beneditino e um jesuíta, tinha de ser, estavam reunidos nos exercícios espirituais e o orientador dos exercícios espirituais convidou cada um deles a partilhar algo que tivessem feito de errado, uma falha grave, mas que ficaria em confidencialidade, portanto não havia problema nenhum, não sairia dali. Começa o franciscano e diz: o meu pecado é muito grande, o meu erro é muito grande, porque às vezes do dinheiro que cai nas esmolas para os pobres eu fico com algum para as minhas coisas. Este pecado é horrível, envergonha-me muito, mas pronto, graças a Deus estamos aqui no ambiente de confidencialidade, não sai daqui. Chega o monge beneditino da liturgia: o meu é muito pior, eu ensino em Santo Anselmo, o grande instituto da liturgia, e eu não vou à missa. Porque tenho que preparar as aulas, durmo pouco e, portanto, não me apetece ir à missa, mas o meu pecado, como vem, é muito pior, mas graças a Deus fica aqui na confidencialidade, só entre nós. E diz o jesuíta: o meu pecado é muito maior, é que eu não sou capaz de guardar segredo. Para além do cómico, quem escreve isto é um jesuíta, está bem? James Martin é jesuíta. São sempre assim, são os melhores a contar histórias sobre eles mesmos. Deixem-me passar o cómico e o humor que está subjacente a tudo isto. E reparemos nisto, cada um deles considerava como a sua maior falta o que tocava a sua identidade. O franciscano e a pobreza, os beneditinos e a liturgia, os jesuítas e a direção espiritual. Cada um deles partilhou como o seu maior erro ou falta o não cumprir, o não viver o que é específico da sua identidade. Acho que já estão a ver onde eu vou chegar. Na linha desta anedota, o tema que hoje somos convidados a refletir põe a nu uma questão que eu poderia dizer assim: sabe, sou diretor de uma escola católica, mas não rezo. Sou diretor de uma escola católica, mas não promovo a fé na minha comunidade educativa. Sou um professor numa escola católica, mas a vivência da fé não me diz nada. Conseguem entender a provocação? É exatamente a mesma. Por isso, então, vamos meditar só um bocadinho da identidade. Apesar de vivermos numa sociedade pluralista, esta não dispensa que haja comunidades com uma identidade própria. Continua a ser, provavelmente, cada vez mais urgente que se seja fiel à própria identidade. E conseguimos intuir que uma das grandes crises do nosso tempo é precisamente esta, é uma crise de identidade. A começar por nós, religiosas da vida consagrada, não me excluo deste desafio.
é que, por vezes, uma crise até de vocações é que, de facto, a nossa identidade está fluida. Nem sabemos bem quem somos, nem aquilo de que andamos à procura. Qual é a nossa vocação? Zygmunt Bauman alerta precisamente para estes perigos quando fala da sua modernidade fluida, de uma sociedade líquida. Ele aponta precisamente um dos motivos: somos incapazes de manter a nossa identidade. Relações, ideias por muito tempo e, portanto, vivemos neste caráter temporário. De facto, é profundamente prejudicial, não apenas ao processo educativo dos nossos alunos transmitir saberes, mas sobretudo ao processo formativo, formar pessoas, que as nossas escolas católicas possam estar a perder. É um desafio, está bem? Precisamente, ou possa haver o risco de perder a sua identidade católica. Ora, a identidade é feita de aspectos tão variados como a partilha de uma história comum. É uma história comum que marca a nossa identidade. De rituais, de ritos que se exprimem em símbolos, de valores em comum que partilhamos, e entra aqui a dimensão ética, não é tanto a área que mais me fez aqui estar nesta tarde, mas enfim. E cada uma destas palavras, rito, ritual, símbolo, história comum, memória comum, daria por si só uma hora de reflexão, que não tenho, e creio que também não é o objetivo aqui da nossa reflexão. Mas deixem-me tentar, numa pequeníssima síntese que pensei partilhar convosco, dizer que, de facto, a escola católica, para manter a sua identidade de escola no âmbito formativo e de católica ligada a um corpo teológico e a uma espiritualidade bem específica, tem necessariamente que preservar a sua identidade, que é marcada por uma história. Meus irmãos e minhas irmãs, a história do povo da Antiga Aliança, da Nova Aliança, a história da Igreja, a Sagrada Escritura, a história de Jesus. Se nas nossas atividades não promovemos o relembrar desta história, o atualizá-la narrando outra vez, poderemos estar a correr o risco de perder a nossa identidade. Uma memória, sim, a memória que conserva esta história, que é contada de geração em geração. Reparem que os nossos irmãos mais velhos, os judeus, nasceram assim, nascem assim. Em cada Páscoa, o mais novo pergunta ao mais velho: mas diz-me, porquê é que esta noite é tão especial? E lá vem o fazer memória daquela noite. E ao fazer memória, já atualizo. O narrar já atualiza. A celebração dos ritmos. Os ritmos dos tempos litúrgicos. O Natal, a Páscoa, a Quaresma. Enfim, o tempo comum. Quanto é importante, quanto este manter dos ritmos ajuda precisamente a que a memória e a história se mantenha viva, presente e, portanto, continue a ser significativa e a marcar a nossa identidade e a estar viva na comunidade educativa a que servimos. E, finalmente, os ritos e os rituais. Muito se tem escrito nos últimos tempos e sempre sobre esta matéria e, de facto, tem sido muito interessante o interesse que está a ser dado ao contributo de Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano que está a exercer a sua atividade na Alemanha, que tem escrito muito sobre esta questão dos ritos, enfim, e ele diz de uma forma muito simples: os ritos dão estabilidade à vida, precisamente pela sua repetição, e não se podem perder. Os ritos criam estabilidade, geram, ouçam esta expressão lindíssima que é dele, geram uma comunidade de ressonância capaz de harmonia de um ritmo comum. E os ritos criam esta ressonância que se estabelecem num grupo com um eixo vertical, com Deus, o nosso caso, e também com um eixo horizontal, a comunidade onde este rito está a ser posto em prática, celebrado. Enfim, os ritos geram esta força simbólica que guia a vida para algo superior. Diz este autor, Byung-Chul Han. E tem força simbólica. Todos sabemos o que é um símbolo. Vinha desta expressão de partir duas tábuas, uma tábua em duas partes, uma ficava para o elemento, outra para o outro, e quando se encontravam com este símbolo, reconheciam-se como alguém que fez um trato, que fez um tratado, que estabeleceu um compromisso. Enfim, símbolo como forma de reconhecimento. A percepção simbólica dá-nos este caráter de duradouro. No fundo, perder os símbolos, uma comunidade, quando perde os seus símbolos,
tem também ameaçada a perda da sua identidade. Ora bem, e vamos tentar retomar tudo isto. Qual é o elemento que liga todos estes elementos que fazem, todos estes aspectos que fazem uma identidade? Qual é o elemento que liga a história, a memória, o ritmo dos tempos, o rito e os símbolos? Qual é este elemento? Muito engraçado que há um autor que todos conhecem, Saint-Exupéry. Não vou citar o Príncipezinho, mas Saint-Exupéry, num dos seus poemas, também foi poeta, escreve esta coisa fantástica. Aos homens de hoje nada falta, a não ser o nó de ouro que mantém unidas todas as coisas. Por isso lhes falta tudo. Ao homem contemporâneo nada falta, exceto aquele nó de ouro que mantém unido todas as coisas e por isso lhes falta tudo. Inspirado neste poema, o cardeal Ravasi afirma: Deus e a criatura humana, teologia e antropologia encontram-se na encruzilhada ligada por este nó de ouro que é a oração. E então aqui vamos entrando naquilo que aqui nos traz. De facto, eu partilho desta visão do cardeal Ravasi, que o nó de ouro que mantém unidas todas as dimensões que dão a identidade católica a uma escola é a oração. Se quiserem, eu posso repetir. Quer dizer, eu queria mesmo repetir, portanto eu vou repetir. Então é assim. Este nó de ouro que mantém unidas todas as dimensões que dão a identidade católica a uma escola é precisamente a oração. O desafio é, pois, este que aqui nos une esta tarde. Perceber a oração como este potentíssimo recurso que a escola católica tem para ir delineando a sua identidade. E acabamos de ver no tema anterior a criatividade que as nossas escolas vão tendo para proporcionar isto aos seus alunos. E se reparam e se têm ainda memória do que foi partilhado no tema anterior, vejam como estão presentes. O assinalar das datas festivas, o ritmo dos tempos. A Páscoa, o Natal, Pentecostes, vai permitir contar a nossa história de fé, desta grande família à qual pertencemos. Permite conservar a memória de onde viemos e para onde vamos, para onde queremos ir. A celebração, por exemplo, dos onomásticos das nossas escolas, não é? São Miguel, São João de Brito, São Tomás de Aquino, São José, enfim, celebrar estes nomes que dão o título à nossa escola possibilita refletir sobre a herança deixada por aqueles que nos precederam. Eu sei que vivemos numa sociedade muito volátil, mas não podemos descurar a herança dos nossos irmãos mais velhos. E uma forma de a manter viva é precisamente celebrar os onomásticos das nossas escolas. Assumir os tais gestos simbólicos que remetem para o transcendente cristão. O sinal da cruz. Porque às vezes ouvi ali alguém dizer, acho que foi o Padre Carlos quando estava a terminar a sua intervenção, há bocadinho, não é só uma questão de mindfulness, é um encontro com a pessoa de Jesus. A oração é isto, e às vezes temos tanta tendência de ir buscar técnicas que são excepcionais, enquanto preparação, enquanto predisposição do corpo e da mente, mas não é. A oração cristã, não sei se têm a noção, é o encontro com a pessoa de Jesus. Tem várias nuances, pode ser de vários estilos, mas ou é o encontro com a pessoa de Jesus, ou não é oração cristã. Pode ser oração, pode ser meditação ou reflexão. Não sei se estou a ser demasiado provocadora, está bem? Se tiver a ser, tem uma solução fantástica, que é não voltam a convidar-me para mais nada. Pronto. Mas pronto, também já sabem que eu gosto de provocar. Mas eu vou continuar a provocar, mas vou provocar com muito jeitinho, está bem? Com muito carinho, na minha segunda parte deste meu tema. Mas sobre tudo isto, não é? Ir celebrando, assumindo estes gestos que são os nossos e que a vossa imaginação e fidelidade criativa há pouco falava. Conservar a ritualidade própria das diversas formas de oração que a Igreja tem, desde a oração vocal, a oração mental, a oração mais reflexiva, a oração baseada na Palavra de Deus. Enfim, celebrar a fé, celebrar a liturgia. Gosto muito de uma frase de Paul Claudel, que dizia a um dos seus amigos, Jacques Rivière, que era um agnóstico, que andava à procura, que dizia Paul Claudel ao seu amigo: olha, a liturgia, a celebração, a frequência assídua às celebrações da Igreja ensinar-te-ão mais do que os livros. Vai, vive, experimenta e depois vais perceber mais que os livros. Mergulha neste imenso banho de glória, de certeza e de poesia, dizia Paul Claudel.
Porquê é que as nossas escolas não poderão permitir de vez em quando, de facto, este imenso banho de glória e de poesia, onde os nossos alunos poderão aprender mais de Deus do que em muitos livros, onde poderão fortalecer os seus laços de pertença e de construção de uma família comum? Enfim, e para terminar esta primeira parte, a oração permite, então, esta vivência, é o tal nó que vai permitindo criar esta identidade que respeita a memória, a história, os ritmos, os ritos, que nos vai constituindo como comunidade. E deixem-me contar-vos uma pequenina história de algo que me aconteceu em 2013 e que permite precisamente sublinhar isto, o quanto a oração cria comunidade. A minha tese é esta: o quanto a oração cria laços, cria sensação de pertença, tira-nos do isolamento e da solidão. Em 2012 fui nomeada apostoladora romana da causa dos pastorinhos para a missão para a qual tinha que fazer um curso de apostoladores em Roma, de janeiro a março de 2013. Era a primeira vez que estaria sozinha, porque teria que fazer o curso em Roma, não poderia fazê-lo em Portugal, tinha que ir a Roma, era a condição, e confesso-vos que eu, na minha vida pessoal, passo da minha família de origem, 5 irmãos, mais as tias, éramos cerca de 13, era quase uma comunidade educativa, aquela família, para o meu convento, onde neste momento somos 18. Ou seja, eu nunca vivi sozinha, vivi sempre rodeada de gente, e para mim o grande problema era eu voltar sozinha, 3 meses, em Roma. E comecei assim a resmungar com o Nosso Senhor cá dentro. E porquê Roma? E porquê 3 meses? E tenho mesmo que fazer? Eu estudo cá, vou lá fazer... Estava assim nesta dificuldade interior e vou em janeiro de 2013. E estive assim um mês em recalcitrar contra o aguilhão. Estive assim um mês. Altura em que, no dia 11 de fevereiro de 2013, não sei se recordam, um acontecimento extraordinário da nossa igreja, que foi Bento XVI renunciou. E eu estava em Roma. Ou seja, o meu discurso passou, ai que coisa, ai que aborrecimento, ai que coisa, para ai que sorte, que coisa, estou aqui, que maravilha. E o que é certo é que vivi em Roma aquele momento que foi duro, foi difícil, criou ansiedade. As pessoas estavam sem saber o que pensar, foi bem, foi mal, que ousado. Enfim, eu senti que estava a viver um momento privilegiado em Roma, em fevereiro de 2013, até o dia 28 de 2013, o dia em que começava a sede vacante. Eu fiquei hospedada no Colégio Português de Roma, dos nossos padres que lá estudam, mesmo pertinho do Vaticano, e no dia 28 de fevereiro tive uma ideia brilhante, que obviamente, pensei eu, sou a única a ter esta ideia brilhante, que é às 7 da tarde, quando começava a sede vacante e a sala, o quarto do Papa, aquela janela, apagaria a luz, eu queria estar lá, na Praça de São Pedro, naturalmente estaria sozinha, porque era inverno e estava frio, mas eu queria rezar pelo Papa ali. Deixo as escadas do Colégio Português à Praça de São Pedro, solenemente, vou sozinha rezar pela minha igreja. Claro que quando eu lá chego, reparo que milhares de pessoas tiveram a mesma ideia luminosa. Estávamos milhares de pessoas em Roma, mas eu de facto estava sozinha. Ou seja, não tinha ninguém conhecido. Vi um grupo num canto da praça, americanos, do colégio norte-americano, estavam a meditar na palavra de Deus, eu aproximei-me, mas era ao ar livre, eu não falava também 100% inglês, percebo algumas coisas, não me sentia envolvida na oração e pronto, pensei, estou sozinha, vou rezar sozinha. No canto da outra praça, da mesma praça, no outro canto, vi um grupo mais pequenino, aproximei-me, estavam a falar francês. Pior um pouco, eu não sei falar francês. Mas, à espera, ali uns minutos, percebi que estavam a dizer Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Que eu só sei até aqui. Estavam a rezar o terço. E eu pensei, o texto eu sei rezar. Fiquei, e o que é certo é que 5 minutos depois tínhamos, pronto, a primeira parte da Ave Maria em francês, a segunda em francês, em português, em espanhol, juntaram-se alemães, juntaram-se polacos, juntaram-se italianos, o grupo ficou imenso e reparem, há um momento que eu deixei de me sentir sozinha. Eu senti-me pertença de uma comunidade que se reuniu com uma oração concreta chamada oração do terço. Eu sei que estávamos todos a entender o que estávamos a dizer, ainda que cada um de nós falasse nas suas próprias línguas. Estão a reconhecer o momento? À volta de Maria, com a oração do terço, sabíamos todos porque estávamos a rezar pelo Papa Bento XVI, pela sede vacante, pelo novo Papa.
todos nos entendíamos, era a igreja em oração. Claro que este momento me fez lembrar o Pentecostes, onde cada um se entende nas suas próprias línguas e a comunidade reza ao redor de Maria para que o Espírito Santo venha. Mas percebi uma coisa, deixei de me sentir sozinha e senti-me pertença a uma comunidade precisamente no momento da oração. E naquelas circunstâncias, a oração do terço é muito eficaz. Portanto, foi só um pequenino exemplo daquilo que de facto acontece. Quando um grupo de gente pertencendo à mesma fé, obviamente, se junta para rezar, ainda que ninguém se conheça, todos nos sentimos pertença de uma comunidade. Por isso, este reconhecer-me pertença de um grupo dá segurança. Como vos disse, deixei de me sentir sozinha. Estava com os meus irmãos naquela noite fria de Roma, de 28 de fevereiro, onde uma página nova na igreja estava a ser escrita. Por isso, qual é o desafio? E esta é a minha segunda parte. É uma questão que me coloco a mim mesma. E, portanto, esta segunda parte chama-se o desafio de ter a alma tatuada de Deus. É este: como posso liderar um projeto educativo que tem por base esta identidade católica? E quando eu digo liderar o projeto educativo, digo diretores pedagógicos, diretores, equipas da pastoral, está bem, professores, ou seja, refiro-me a cada um de nós aqui presente, não me refiro a um cargo específico. Digo nós que temos responsabilidade de liderar as nossas escolas. Como posso eu liderar um projeto educativo que tem por base esta identidade católica se eu mesmo não tenho uma profunda experiência desta identidade católica? Como é que eu posso? Já Paulo VI, vou citar uma frase velhinha e vou também citar a frase que o padre há bocadinho disse ao citar Karl Rahner. Nós citamos sempre Karl Rahner, sabem? É um peso pesado da nossa igreja. Mas antes disso, deixem-me citar Paulo VI. Numa encíclica velhinha e antiga, Evangelii Nunciandi, dizia assim: os homens de hoje escutam mais os testemunhos do que os mestres. E se escutam os mestres, é porque são testemunhas. Os homens de hoje e os nossos alunos também ouvem melhor, aprendem melhor dos testemunhos do que dos mestres. E se ouvem os mestres, é porque os mestres também são testemunhas. Não tenho dúvida de que as escolas católicas, para além do dever de formar, ensinando as matérias próprias do saber humano, têm também a missão de evangelizar. Eu creio que não estou a exagerar quando digo que a escola católica tem uma missão de evangelizar. Não é só ensinar, é também de evangelizar. Então, aceitando o desafio de Paulo VI, tem a missão de evangelizar, em primeiro lugar, através do testemunho dos que têm a missão de liderar este projeto. Faz sentido o que eu estou a dizer? Por isso, se não tenho a alma tatuada de Deus, como posso deixar para os alunos o quão vital é este Deus para as suas vidas? Se eu que sou diretor, se eu que sou responsável pedagógico, se eu que sou professor, não tenho a alma tatuada de Deus, como posso convencer os meus alunos que Deus é importante para a vida deles? Sabem, ter a alma tatuada de Deus não significa ter todas as certezas sobre Deus, ou ter entendido tudo sobre Deus. Ter a alma tatuada de Deus também não significa não ter nenhum problema com Deus, não. Ter a alma tatuada de Deus é não ter desistido de ser um buscador do seu rosto, por entre as 1000 imagens que nos rodeiam e que nos são bombardeadas nas redes sociais. Ter a alma tatuada de Deus é ser um constante buscador da sua palavra, por entre os 1000 sons que nos enchem os ouvidos a toda a hora. Sim, eu entendo os diretores pedagógicos, diretores, agentes da pastoral, professores, como buscadores de Deus. E creio ser esta a grande diferença entre crentes e não crentes. Entre aqueles que procuram e aqueles que já deixaram de procurar. Por isso a oração, na minha opinião, a oração pessoal, neste momento, está bem, é o desafio, surge como o motor desta busca. É o motor desta busca. Se ainda continuo a procurar Deus, o meu motor também é a oração. É a expressão desta busca. A minha oração exprime o quanto ainda Deus me inquieta, como algo de facto que me inquieta e que me desinstala, mas que no final me conduz à paz. Enfim, mas eu assumo uma pergunta. Mas é tão difícil rezar. É verdade, eu assumo, está bem? Eu sou daquelas que reza por profissão religiosa.
Porquê é difícil rezar? Porquê é difícil manter um programa de oração? Porque pode ser 5 minutos por dia. Porquê? E deixem-me dizer que eu acho que a grande questão está porque temos falsas imagens de Deus. E agora continuo a investir na nossa reflexão, porque vamos enfrentar uma outra questão, que é talvez a grande questão pela qual nos custa muito rezar. É porque temos uma falsa imagem de Deus. Por isso eu gostaria de propor neste momento uma figura bíblica que pode ser inspiradora para a difícil, mas aliciante tarefa de liderar uma comunidade educativa católica. Um homem que ele também teve de liderar um povo e teve de lidar com falsas imagens de Deus. Estou a falar de Moisés. Então, meus senhores diretores pedagógicos, professores, agentes da pastoral, vou deixar Moisés como um modelo que eu penso que pode inspirar a nossa tarefa de direção educativa, mas de homens. Não só que homens e mulheres que lideramos uma comunidade, mas que temos que lidar também com as nossas falsas imagens de Deus, para aceitar que rezar é tão fácil e é tão natural como respirar. Sabemos que Moisés, e não vou fazer exegese, vou tentar reduzir aqui em alguns pontos, sendo que um é o que me interessa, foi um homem educado no ambiente do faraó do Egito, era um homem com uma educação elegante, sensível, com uma cultura superior, naquela época era um homem muito culto. Aliás, os Atos dos Apóstolos dizem-nos isto. Nessa altura nasceu Moisés, que era agradável a Deus. Foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois, tendo sido exposto, a filha do faraó recolheu-o e criou como seu próprio filho. Moisés foi iniciado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Poderia ser um diretor de uma escola católica, está bem? Neste caso hebraica ainda, que ainda não estava bem a começar, mas podia ser um diretor. Era bem formado, era poderoso, palavras eloquentes, obras a condizer. Temos aqui um bom diretor pedagógico, Moisés. Já é adulto, Moisés tem consciência de que é hebreu e para defender um membro do seu povo, hebreu mata um egípcio, é acusado, tem de fugir, vai vaguear no deserto durante largos anos. Sofre solidão, sofre a agrura das condições do deserto, a dúvida, a angústia, sofre uma longa purificação e após uma longa purificação Deus finalmente revela-se-lhe na sarça ardente, revela o seu nome e diz a Moisés que tem uma missão. É enviado por Deus para liderar o povo no percurso que vai da escravidão do Egito à Terra Prometida. E este percurso fascinante, com um início difícil e um fim feliz, vai ser feito pelo deserto. A primeira coisa que Moisés tem que entender, e é aqui, neste período de vida de Moisés, que vou buscar 5 princípios que me parecem ser importantes, está bem, para a nossa tarefa de oração como orantes. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que a primeira coisa que Moisés tem que entender é que é Deus quem lidera o povo. Acho que é a primeira coisa que temos que entender. Que mais do que nós amarmos os nossos alunos, é Deus quem os ama. E se somos diretores pedagógicos, etc., de uma escola católica, então temos que perceber que estamos a servir os filhos de Deus. E que é o amor que Deus tem por estes filhos, batizados, não batizados, pelos alunos que temos, que estamos a servir. Somos servidores do amor de Deus pelo seu povo, como Moisés foi servidor do amor de Deus por aquele povo de quem ouviu a angústia da escravidão. E uma das coisas que Moisés tem que entender é isto mesmo, começar ele mesmo, então, por ir purificando a sua imagem de Deus. Ora bem, características da liderança de Moisés. Estamos cá? Primeira coisa é que Moisés guiou o povo pelo deserto depois dele mesmo ter feito a experiência de deserto. Ou seja, só depois dele ter aprendido as dificuldades, os desafios, é que pode guiar os outros por aquelas mesmas dificuldades. Só a partir de nós, diretores, responsáveis, professores, termos aprendido as dificuldades da difícil arte de orar, podemos ajudar os nossos alunos a ultrapassar as suas dificuldades. E há 5 serviços que Moisés faz. 4 vou passar muito rapidamente, embora sejam importantes, e 1 vou-me deter. O primeiro é aquilo que... Lembram-se do povo que no deserto criticava Moisés porque não havia água, porque não havia pão. O pão era sempre o mesmo, depois tinha codornizes. Ou seja, o pobre de Moisés vê-se a ter que servir o povo nas suas necessidades básicas.
Isto também para nós, não é? De facto, pode ter sido uma desilusão para Moisés, mas deveria saber que não se pode guiar um povo sem ter em conta as necessidades mais básicas. Não se pode liderar uma comunidade educativa sem termos em conta a realidade concreta dos nossos alunos e alunas. Depois, ao serviço da responsabilidade, Moisés experimenta este peso de ter que aguentar, de carregar aos seus ombros os seus irmãos, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas desilusões, com as suas queixas. Tantas vezes apetece dizer tanto trabalho e vocês a lamentarem, se soubessem o que eu passo. Mas Moisés vai ter que passar por isso e a perceber-se que liderar é, antes de mais, assumir os outros com os seus anseios e dificuldades. Também é o serviço da consolação. Moisés não é apenas aquele que sabe carregar o peso dos outros e equilibrar situações, mas é ainda um homem que sabe dar coragem, que consola, que incita. E tantas vezes Moisés diz ao seu povo: não tenhais medo, permanecei firmes, o Senhor não nos abandona, vereis o que o Senhor fará por nós hoje. Bem, Moisés sabe indicar metas e sabe estimular. Mas, e aqui estou, o grande serviço de Moisés é a verdadeira imagem de Deus. Coloco-vos só naquele momento no sopé do Monte Horeb. Moisés sobe, já o povo saiu do Egito, já está a ser formado como povo, já Moisés está a liderar. Moisés vai ter o seu encontro com Deus, onde lhe vão ser dadas as tábuas da lei, e o povo que se cansou de esperar, o que é que faz? Faz um bezerro de ouro. E Moisés desce e, furioso, destrói as tábuas da lei e tem de começar a purificar a imagem. E aqui sim conto-vos aquela história do filme Conversas com Deus, de Neil Donald Walsh, um homem que ele mesmo tem a sua experiência de conversão. Está a fazer uma conferência e há uma senhora na plateia que o interrompe e diz: mas Neil, diga-me uma coisa, se Deus viesse aqui, agora, e dissesse uma frase que resumisse tudo o que é importante neste momento, o que é que Deus diria? Neil pensa e diz que Deus diria isto: vocês entenderam-me mal. Vocês não me entenderam. Era o que Deus nos diria. Sim, fazer as pazes com Deus, libertarmos-nos a nós, que aqui estamos nesta sala, e aos que nos ouvem com estas missões educativas, das imagens distorcidas que Deus temos dele, é uma das mais grandiosas aventuras espirituais dos nossos dias. Mas é uma das poucas possibilidades que temos para nos abrirmos a uma verdadeira relação com o Senhor. Porque, de facto, se não nos abeiramos dele, provavelmente é porque temos uma falsa imagem dele. E por isso um diretor pedagógico, uma professora, enfim, deve-se perguntar: que imagem tenho eu de Deus? Que imagem trago dentro de mim? Que Deus recolhe em cada dia os meus medos e acaricia os meus sonhos? Porque sabem, meus irmãos, para muitos de nós, Deus é ainda um tapa-buracos. Eu relaciono-me com Deus para que Ele supra as minhas necessidades. Deus é aquele que... Eu vou para tapar um buraco. Se Deus não me tapa o buraco, zango-me com Deus. Se Deus não responde ao que eu peço, abandono. Estão a reconhecer isto, não estão? Eu sei que nenhum de nós tem esta imagem de Deus, mas poderão ter outros. Será que Deus é este tapa-buracos que apenas existe para responder às minhas necessidades, ou é um pai que me aguarda à soleira da porta, como o pai do filho pródigo, à soleira da vida, acompanhando-me? Deus é o meu Criador. Venho dele, a ele regresso, estou nas mãos dele e a ele regressarei para uma alegria sem fim. Deus é um polícia que está à espreita de eu cometer erros, cometer excessos de velocidade para me passar a multa? Ou é um bom pastor que me carrega aos ombros mesmo quando eu já não me suporto a mim mesmo? Deus é este Deus polícia, certo? Que só está à espera. Reparem, com um Deus polícia ninguém se consegue relacionar. Deus é o Deus impassível, inacessível, ou seja, está lá no alto, longe? Ou é um Deus para mim, que, como diz o Apocalipse, está à minha porta e bate, à espera que eu abra, para comer comigo? Que imagem de Deus é que eu tenho? Deus é um travão à minha alegria, como pensam tantos dos nossos homens, não é verdade? Deus é um travão à minha alegria, ou, pelo contrário, é uma lufada de ar fresco, que empurra todas as minhas velas para que o meu barco ande ainda mais rápido. Que imagem de Deus eu trago em mim? Meus irmãos, para enfrentar seriamente este problema de entendermos mal a Deus, para destruirmos, sim, aquele bezerro de ouro que todos nós temos dentro de nós, é preciso este contacto com a palavra de Deus.
que é outro serviço que Moisés fala. Não há possibilidade de conhecermos o verdadeiro rosto de Deus sem meditação na Sagrada Escritura, pessoal nossa. Só depois a podemos propor. E deixem-me dizer-vos, meus irmãos, que qualquer coisa ocupa o lugar de Deus quando Deus não está no seu lugar. Diz-nos Santo Agostinho, criaste-nos para vós, Senhor, e a nossa alma está inquieta quando tu não estás. Há em nós um lugar que é só para Deus, e qualquer coisa ocupa este lugar quando Deus não está. Chama-se idolatria. E isto diz-nos Christian Bobin, outro grande autor. Quem temos dentro de nós ocupar o lugar de Deus, muitas vezes não é Deus. É o tal tapa-buracos, é o tal polícia, é o tal travão a minha alegria, enfim. Por isso, tudo isto é possível, sim, fazer uma purificação da imagem de Deus a partir do encontro pessoal com o Senhor na sua Escritura, que é outro serviço que Moisés faz, o serviço à Palavra de Deus. E, finalmente, o serviço da oração e da intercessão. É muito bonito. Moisés permanece na tradição bíblica como aquele que é o grande intercessor do seu povo. Quando Moisés tinha as mãos erguidas a rezar, Israel vence Amaleque. Quando Moisés cansa-se de rezar, Amaleque começa a vencer Israel. E eu pergunto, como diretores pedagógicos, professores, rezamos pelos nossos alunos? Pergunto, não quero resposta. Moisés é aquele que reza e intercede pelo seu povo. Tudo isto só é possível a partir da experiência pessoal de Deus. A partir da oração. E deixem-me contar mais uma história. E já me estou a aproximar do fim, está bem? Podem estar tranquilos. É que este serviço, reparem qual é aquela não é minha, é, pelo amor de Deus, é de autores espirituais, é de autores como Karl Rahner, que irei falar, e Karl Rahner é uma frase que de facto nos inspira muito a nós que falamos destas coisas, é que de facto o cristão do nosso século ou é místico ou não é cristão. Mas dizia-me uma coisa um diretor espiritual que eu tive durante 10 anos que faleceu, que era um santo, que é assim: Ângela, só um místico pode despertar o místico que há dentro de nós. Quer dizer, só uma pessoa que tenha a experiência de Deus pode me estimular a eu ter a minha experiência de Deus. Então vou contar-vos este homem chamado Jeremias, que um dia, já sou consagrada há quase 27 anos, portanto, da primeira vez que fui mestra de noviças, porque agora estou num segundo período, da primeira vez que fui era muito novinha, não tinha assim muita experiência destas coisas, e o nosso capelão faleceu, e falaram-me de um outro, chamado Jeremias, digo o nome dele com todo o gosto, também já partiu para o céu há pouco tempo, que seria muito bom. E eu, sendo novinha, mestra de noviças, superiora da comunidade, queria mesmo convidar um bom sacerdote para ser nosso diretor espiritual, conseguem-me entender, não é? Aqui são todos santos, mas eu não sabia. E então o que é que eu pensei? Vou experimentar primeiro. Confesso-me eu primeiro, e se eu gostar dele, depois eu convido para ser diretor espiritual da minha comunidade. E foi assim que eu fiz. Confessei-me ao Senhor Padre, isto eu agora não vou partilhar convosco, não é? Naturalmente, o que lhe confessei. Mas ele no fim diz-me assim: irmã, sabe qual é o seu problema? Olha, eu fiquei tão contente quando ele me diz isto, porque eu pensei assim: problema, estão a ver a minha mentalidade médica, alguém me faz um diagnóstico, dá-me o tratamento, o prognóstico, isto cura-se. Porque eu sabia que tinha dificuldades na vida espiritual. Ele diz-me: sabe, irmã, qual é o seu problema? Recordem-se que eu era superiora e mestra de noviças, portanto, sentia-me importante. E pensei: então, senhor padre, qual é o meu problema? O problema é que a irmã não tem fé. Exatamente, eu sou do Norte, como o Dr. Jorge disse muito bem, e a gente no Norte ferve em pouca água. Imaginem alguém dizer-me a mim, superiora, que não tinha fé. Reparem, eu fiquei com uma tal cara que o senhor, a bem da sua própria saúde, achou por bem explicar o que é que eu queria dizer com aquilo. Então, o padre Jeremias dá-me das maiores lições da minha vida, que no fundo está subjacente àquilo tudo que vos disse. Diz ele: irmã, contou uma história da Samaritana, ao pé do poço. Que Jesus encontra. Jesus está no poço, a mulher chega e começa a relação e o diálogo. A mulher samaritana, no princípio, um pouco presunçosa, não é? Mas quem és tu para me pedires a mim? Vai mudando devagarinho e diz o Evangelho que vai percebendo bem: vejo que és profeta, e depois descobre que é o Messias. O Evangelho de João diz que a samaritana regressa para a Samaria e diz aos samaritanos: eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu fiz, encontrei o Messias. Os samaritanos, acreditando nas palavras da mulher, chamam Jesus e convidam-no a estar com eles 2 dias.
Ao fim destes 2 dias, os samaritanos dizem à samaritana: já não é pelas tuas palavras que nós acreditamos que ele é o Messias, mas nós mesmos vimos, nós ouvimos, nós tocamos. E o padre Jeremias disse-me: Ângela, os samaritanos da primeira hora, que acreditam em Jesus baseado nas palavras da mulher, são homens e mulheres crentes. Os samaritanos da segunda hora, que acreditam porque experimentaram o Senhor, são homens e mulheres de fé. E a partir daí podem testemunhar o Senhor. Meus caros amigos, qual é o nosso problema? É que a maior parte de nós, pelo menos eu naquela altura, somos crentes. Acreditamos porque outros nos falaram de Jesus. Os nossos pais, os nossos párocos, catequistas, algum professor na nossa escola católica onde andamos. Eu também andei numa escola católica, da qual prezo e tenho as maiores memórias. E está aqui uma irmã e tenho muito gosto desta escola onde andei, na fase inicial da minha vida, na primária. Alguém nos falou de Jesus. Mas isto chega para fazer de nós homens e mulheres de fé? Não, não chega. É preciso fazer a experiência do Senhor. E isso faz-se com oração. Não é possível, sem uma vida de oração de forma ordinariamente, fazer a experiência de Deus. Que é engraçado que é isto aqui que Nossa Senhora vem fazer em Fátima. No final de maio, ela que estava sempre com as mãos erguidas, após a pergunta aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? Nossa Senhora abre as mãos e descreve a Lúcia. Comunicou-nos um reflexo de luz tão intenso que dela se expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, nos fazia ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz. E a partir daqui os pastorinhos mudam, porque fazem a experiência de Deus através das mãos de Nossa Senhora. E digo-vos que isto é Fátima. É uma escola de fé. Como fazermos a experiência de Deus? Pois então, meus irmãos, dizendo com Karl Rahner, ou somos místicos, ou não conseguimos transmitir a beleza e a alegria de pertencer a Deus aos nossos alunos. Ou temos uma experiência de oração, ou poderemos ter dificuldade em manter a identidade católica nas nossas escolas. Enfim, descobrir o verdadeiro rosto de Deus, purificar a imagem de Deus através da oração, e a oração nas suas todas as dimensões, vocal, contemplativa, celebrativa, reflexiva. Portanto, aqui fala oração no sentido lato. Descobrir o verdadeiro rosto de Deus, que só é possível na oração, gera no nosso coração uma espiritualidade de confiança. Deus não se arrependeu de nós. Deus mantém-se fiel para sempre, mesmo diante das minhas quedas. Deus sonha o melhor para mim. Acreditar, a fé, é participar do sonho de Deus por mim. Não será esta a mais nobre missão em favor dos nossos alunos? Fazer-lhes testemunhar com a nossa vida que Deus continua a sonhar por eles, neles, o melhor possível. Enfim, o meu desejo para cada um de nós aqui presentes que nos acompanham é que cada um de nós possa ter a nossa alma tatuada de Deus. E assim, pelo misterioso dom do Espírito Santo, que se serve de cada um de nós como instrumentos deste amor, as nossas escolas católicas sejam cada vez mais fiéis à sua identidade e, portanto, continuem a ter razão para existir. Obrigada pela vossa atenção. Obrigado. Obrigado, cara irmã Ângela. Eu não me importava estar mais 15 minutos a ouvi-la. Tínhamos combinado até às 5h30. Que maravilha! Nós tínhamos combinado, inclusivamente, que não era necessário haver debate. Debate, não, obviamente que não. Se alguém quisesse fazer algum comentário, sim, mas a irmã foi tão clara, tão simples, tão profunda, que não vale a pena, de forma alguma. Vamos é depois ver com atenção a gravação, revê-la, saborear, talvez noutro contexto, tudo aquilo que nos acabou de dizer. Obrigado, cara irmã Ângela, por esta partilha tão simples e simultaneamente tão profunda. Também obrigado pelas suas provocações. Até foram muito suaves. Mas é um jeitinho. Exatamente, mais profundas. Muito bem.
E obrigado por nos desafiar a ter a alma tatuada de Deus. A sermos os tais buscadores do seu rosto. A fazer a experiência de Deus através da oração. Bem-haja, cara irmã Ângela, por nos ajudar a rezar melhor e a transformar, no fundo, as nossas vidas em oração. Este é o meu grande desafio. Não é rezar de manhã, à hora do almoço e à noite, mas é transformar a vida toda em oração. É claro que todos os diretores terão o bom senso de potenciar esta sessão. E com certeza que a vão depois reproduzir nas suas escolas e junto dos seus professores e funcionários. Vale a pena multiplicarmos esta sessão. Quase a terminarmos esta terceira jornada pastoral e antes de passar a palavra ao diácono Fernando Magalhães, que vai encerrar solenemente esta jornada, eu passava a palavra agora ao presidente da Fundação SENEC, Secretariado Nacional de Educação Cristã, Fernando Moita, alguém que, em nome do SENEC, tem estado sempre ao lado das escolas católicas. Não é ao lado da APEC, é ao lado da APEC e ao lado das escolas católicas. Bem-haja, caro Fernando. Obrigado a ti, Cotovio, pelas tuas palavras. Obrigado, Fernando. Irmã, deixe-me dizer-lhe a interpelação que me deixou. Hoje de manhã li o Evangelho assim a correr e hoje senti-me aqui interpelado. Onde é que estás tu, Fernando Augusto, como grão de mostarda? E em mim fica, e se me permitem, caros colegas de escolas católicas, também em nome da Comissão Episcopal da Educação Cristã, que sou secretário, e vimos o nosso presidente hoje de manhã a apelar-nos para que as nossas escolas sejam lugar de evangelização. Que belo seria que nós, educadores, professores, diretores, auxiliares, fizéssemos da nossa vida esta atitude de sermos grão de mostarda. Insignificantes, mas ao mesmo tempo portadores em nós para sermos uma grande árvore frondosa, onde os pássaros se abrigam e, podemos imaginar, fazem ninhos. Deixo para mim, para cada um de nós, este grande desafio. Vivamos o Deus que nos habita. E se vivermos este Deus que nos habita, não somos nós que habitamos em Deus. Nesta linha que a irmã, Deus habita-nos, na nossa pequenez, no nosso pecado. E os nossos alunos, as pessoas com quem lidamos, veem em nós esta mística. Já várias vezes nos disseram hoje, ou somos místicos, ou não somos. Então sejamos, cada um de nós, esta graça que nos habita, que é Deus, e sejamos esta presença do Deus que nos habita. E os garotos presenciarão isso, e em nós encontrarão e verão Deus. Este é o desejo para mim, para a minha vida, e que seja este o desejo também para todos nós. Posso partilhar uma alegria, que enfim, temos ali um bispo, o bispo de Tete. É um santo homem, falámos há bocado por telefone, nunca nos vimos, talvez vimos-nos quando éramos jovens, rapazes, eu ainda com muito cabelo, apesar de agora não o ter por opção de vida. Portanto, senhor Dom Diamantino, em meu nome pessoal, um obrigado enorme por estar aqui. O nosso diácono depois vai lhe incumbir de alguma coisa. É também um dom de Deus para nós neste momento, estar aqui. Caros amigos das escolas católicas, olha a irmã Helena. Um abraço enorme, em nome do SENEC, em nome da Comissão, e, por favor, façamos das nossas escolas esse lugar de vida, esse lugar de alegria, esse lugar de experiência de Deus. Muito obrigado. Eu permito-me, eu vou já, vocês estão com a máscara, portanto eu já me permito tirar a máscara agora. Estamos a chegar ao fim das terceiras jornadas pastorais
E eu devo confessar-vos que estou com um bicharoco cá dentro que se chama gratidão. Gratidão é pouquinho. Será muito pouquinho. É uma ação de graças enorme, brutal, a Nosso Senhor por aquilo que Ele opera na gente. Porque é brutal. Eu estava-me a recordar das outras jornadas pastorais e foi sempre brutal. E hoje foi mais. E Nosso Senhor tem esta coisa que é cumulativo ainda por cima, não é? E eu saio assim hoje daqui. Queríamos partilha, tivemos partilha. Graças a Deus por aquilo que o Senhor opera na gente. E faz nascer nas nossas escolas, apesar da nossa ranhosice e das nossas esquisitices todas. E graças a Deus queríamos orientação, elevação. Sabem, eu vim lá das empresas e nas organizações, nas empresas, que é aquilo que o Papa Francisco nos diz para não fazermos no sino, isto chama-se estratégia. A irmã Ângela deu-nos aqui uma aula de estratégia do caneco. Mas de estratégia daquilo que é a nossa estratégia. E eu só consigo ter uma imensidão de ação de graças a dar a Nosso Senhor por tanto que Ele faz na sua igreja. Eu não sei se têm a mesma noção de avassalamento que eu tenho, mas eu estou com ela. Esta era a primeira palavra que eu queria dizer ao encerrar esta coisa. A segunda era a partilha. Olha, exatamente quando me mudei do universo das empresas para esta coisa que é a escola católica, eu cheguei ao colégio e de repente apercebi-me, porta da entrada, certo? Hall de entrada, badabum, badou com o quê? Com a capela. E tu não estás bem a ver a sorte grande que te saiu. Tens o patrão todos os dias no emprego. E portanto, entrei na capela e disse, já viste poderes ter Nosso Senhor no emprego e dá para lhe rezar todos os dias? Esta foi a parte boa notícia. A parte não tão boa da notícia é, já viste a responsabilidade agora, não podes falhar nenhum dia de entrar na capelinha? Entrar no colégio todos os dias e ter a possibilidade de olharmos para o sacrário com mais tempo ou menos tempo, com mais joelho ou menos joelho, com mais palavra ou mais só olhar para Nosso Senhor e confiar aquela malta toda que está lá. A gente já sabe que vai de braços partidos e testas rajadas, pronto. Mas não é disso que nós estamos a falar. É poder dizer ao Nosso Senhor todos os dias, ao Senhor, que aquilo que a gente hoje está aqui a fazer seja alguma coisinha de jeito, por favor, Senhor. É um privilégio do caneco. Do caneco não diria, mas diria do Espírito Santo. É brutal. E quando eu saio do colégio e na viagem me lembro que à saída ou vinha com pressa, ou vinha para Fátima, ou para o Ministério, e não passei pela capela, pois oriento-me a partir daí com o Nosso Senhor, o que é de fazer? É o Senhor que habita as nossas casas. E é este Senhor que opera tudo na gente. Não somos perfeitos? Evidentemente que não somos. Não lhe dizemos tudo, até porque Ele sabe, em larga medida, aquilo que nos vai na tal alma tatuada. Mas é nele que temos o refúgio, o encontro, o lugar e o colo. E se os miúdos nos ouvirem e nos virem por lá, vão seguramente também querer voltar porque acham que a gente é gente de bom gosto. Olhem, eu vou, não digo com o Caterpillar, porque ele não faria grande moça aqui na minha volumetria, não é? Mas com o Espírito Santo a agitar a minha alma e a ficar cheio de vontade de entrar na primeira casa de tatuagem e a pedir ao Senhor para me tatuar todo. Obrigado, irmã Ângela, por tão grande que fez em nós. Muito obrigado. Muito. Olhem, eu ia propor-vos que já agora não fosse só palheta e terminássemos isto a rezar, não?
não sei porquê, parece que cai. E íamos propor isto. Os agradecimentos foram dados à entrada. Muito obrigado a todos os que estão lá em casa, nos colégios, nos sítios mais diversos. Alguns já devem estar no carro para ir para casa, pois claro. A nós que aqui estivemos, aqui nós julgamos, uma palavra de justificação da delegação de Braga que teve de sair e pediu escusa por isso, porque tinha uma reunião às 7h30 em Braga e vieram. Isto é altamente estimulador para nós, à PEC, para a direção. Agradecer-vos muito o estímulo de todos os dias e de todas as horas. E a proposta é que terminássemos a rezar. E fazia uma dupla proposta. A primeira é que vamos rezar a oração, não sei porque é uma oração que anda para aí agora, uma coisa que chamam sínodo. E, portanto, íamos rezar aquela oração tão bonita da história da Igreja, que é a oração pelo sínodo. E depois eu ia pedir ao Sr. Bispo de Tete que, desde logo, se pudesse juntar aqui à frente e que, no final, invocasse sobre todos nós a benção de Deus, para que, por onde quer que vamos, o possamos levar. Que é isso que é a nossa missão. Está bem? E então, no final, em larga comunhão também com a Igreja de Tete, tão fustigada por estes dias, em muita fraterna comunhão, pois receberemos desses irmãos, pela voz do seu Bispo e pela mão do seu Bispo, a benção do Deus Misericordioso. Antes disso, então, rezamos. Sr. Bispo, se quiser começar, por favor, oriente-nos na oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui. Diante de vós, Espírito Santo, eis-nos aqui, reunidos em vosso nome. Só a vós, vindo a nós, ficai connosco, e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo eternamente, vamos caminhar junto. Pecadores, não permitais que sejamos causadores da desordem. Eu entrei aqui de paraquedas. Alguém disse, entra. O professor Moita. Então vinha me encontrar com ele e, afinal, encontrei-me com todos vós. Uma surpresa e uma grande alegria. Então, vamos invocar a bênção do Senhor sobre as vossas escolas, sobre a vossa associação, a PEC, sobre todo o corpo docente, alunos, encarregados de educação. O meu nome é Diamantino, sou Bispo de Tete, sou natural desta Diocese de Leiria, e desde 2019 sou bispo desta grande diocese, que é maior que Portugal, continental e insular, que de facto foi fustigado juntamente com outras províncias esta semana com uma tempestade tropical bastante violenta, provocou muitos danos materiais e infelizmente também alguns danos humanos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma feliz tarde, uma feliz noite, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.